Hoje eu vou trazer um vídeo aqui um pouquinho diferente. Hoje eu não tô lá no sítio, mas eu tô numa propriedade aqui em Itabirito, perto de Belo Horizonte. Até me esqueci o nome aqui, depois eu vou lembrar, eu falo. Mas é uma propriedade que tem um olival. Tem um lago aqui bem interessante. Já deu pra ver que tem uns peixinhos ali, mas na pousada também tem piscina. Tem uma piscina aqui com uma cascatinha ali, ó. Já tomar uma ducha. Lembrei o nome do lugar, tá? Acho que o sol vai estar pegando aqui, mas o nome do lugar é... Gente, prazer grande. Eu sou o Edilson. Já corria, né? Naquele tempo não tinha internet, a coisa era... Já corria uma fofoca. Se funcionário público largaram, repartição pública, estrutura da corte toda, vieram para cá. Então, pra vocês verem como é que eu sou um desequilibrado mental, né? Eu vou fazer agricultura num ambiente totalmente mineral. Quase todas são nomeadas. Eu chamo pelo nome e converso, interajo com todas elas. Nós vamos iniciar com 3 tipos de pães salgados. Recheados com mussarela de pesto, mussarela creme de alho e mussarela tomatinho. Nós temos vegetariano aqui no grupo? Ah, pois é. Então, esses, especialmente, pensando em você. E vocês, então, vão seguir o suco. Ele vai explicar, porque ele é que é o campeão dos sucos aqui. Aqui a gente queria bater palma. Obrigado, bom que vocês gostaram. Vocês vão gostar mais agora. Fala, Ferreirada. E aí? Bom? Ferreirada, hoje eu vou trazer um vídeo aqui um pouquinho diferente. Hoje eu não tô lá no sítio, mas eu tô numa propriedade aqui em Itabirito, perto de Belo Horizonte. Até me esqueci o nome aqui, depois eu vou lembrar, eu falo. Mas é uma propriedade que tem um olival aqui em Itabirito e a gente veio visitar, né? Uma visita guiada, vai começar daqui a pouquinho. E a minha intenção é fazer um vídeo aqui. Vamos ver se eu posso filmar. Eu não sei se eu posso filmar, não sei se o pessoal não vai incomodar de filmar. Se ninguém incomodar, eu vou fazer o vídeo e depois vai ficar aí. Vou botar no YouTube para a gente poder acompanhar. Mas a ideia aqui é o seguinte, é uma visita guiada, né, no olival. E tem também uma degustação de alguma coisa que eu não sei o que é ainda. Vamos ver. E vamos ver se eu consigo gravar. Vamos lá. Mas é aqui em Itabirito, a propriedade bem interessante. Tem uma pousada aqui também. Ó. É aqui. Então tem aqui a propriedade, tem uma pousadinha ali. A entrada é por aqui. Tem uns carros parados aqui esperando, o pessoal tá aguardando ali. E é isso, pessoal. Vou tentar filmar algumas coisinhas aqui. E vou mostrando aqui o passeio aqui, a visitação nas oliveiras. Então daqui a pouquinho eu tô de volta. Só começando a filmar aqui algumas coisas dentro da propriedade. Ó, tem um lago aqui bem interessante. Já deu pra ver que tem uns peixinhos ali, mas a câmera não vai pegar, porque são pequenos. Mas tem um lago aqui, ó, já bem interessante o lago. Tem um banquinho ali, só deve pescar aí, né? Aí tem esse lago, tem uns peixinhos ali. E tem um laguinho menor do lado de cá também. Aqui, ó, é a pousada, tem muita árvore das pinhas, né? Muita pinha colocada aí no chão. Bem interessante. Tem um outro laguinho aqui. Esse aqui é um laguinho pequenininho, mas bem legal também. Aí, ó. Beleza, pessoal? Isso aí, tô filmando aqui e aos poucos vou fazer uns vídeos. Vamos embora, até mais. Aí, pessoal, aqui na pousada também tem piscina. Tem uma piscina aqui com a cascatinha ali, ó. Já tomar uma ducha. E aqui é a pousada. A pousada tá aqui, tem quartos pro lado de cá e quartos pro lado de lá também. Aí tem a piscina. Tem essa área aqui para espreguiçadeira, né? Com a mesa e tudo. Ó. Tem essa área aqui da pousada. Umas suculentas aqui nessas pedras. Ali tem parece uma biblioteca, né? E aqui tem vários pezinhos de lavanda. Olha, você vê que lindeza. E as lavandas.
Pensa no cheiro desse negócio. Arranca um pedacinho, é uma beleza. Tem essa área aqui em cima. Tá contra o sol, eu sei, mas não tem jeito. E tem algum ali mais lavanda, ó. Lavanda aqui, lavanda ali. Olha que lindeza. Espia. Olha que coisa linda. E as abelhas estão aí fazendo uma abelha diferente, olha. Não sei se vai pegar aí no vídeo, mas a abelha é bem diferente a cor dela. Foi embora. Aqui tem uns pezinhos de laranja. Vou até mostrar um outro aqui, ó. Olha que interessante. Tem um pé de laranja aqui carregadinho. Deixa eu ver se eu chego nele ali. Aqui também tem uma área com as cadeiras para poder ficar ali sentado ali na sombra. Lá também tem cadeira. Vou dar uma pausa aqui, pessoal, para filmar ali no o pé de laranja. Olha, espia esse pé de laranja, gente. Olha isso, que coisa linda. Olha como é que tá. Não sei se no vídeo vai dar para ter uma noção de tanto que tá carregado esse pé. Olha isso. Que coisa linda, né? Tá todo carregado esse pé. Olha que lindeza. Vou ver com o pessoal se eu posso pegar umas aqui, né? Ai, ai. Então é isso aí, gente. Tem mais uma fontezinha aqui. O pessoal tá chegando ali. E eu vou parar o vídeo aqui, daqui a pouco eu volto. Tem pessoal ainda mostrando aqui um pouquinho do lugar, da propriedade. Olha lá, aquele lago que eu mostrei de pertinho aqui. Tem esse lugar aqui de cima, dá pra ver, tá vendo? O lago tá com desnível ali, ó. Embaixo. O pessoal já tá aqui. E eu lembrei o nome do lugar, tá? Acho que o sol vai estar pegando aqui, mas o nome do lugar é Vila Moura. Aí tem o Olival, Vila Moura Pousada, Vila Moura. E já já vai começar a visitação ali guiada, e aí eu vou filmar. Já perguntei ali e não tem objeção nenhuma para filmar, não. Então vamos filmar o... Também esqueci o nome do moço dono daqui, mas ele vai falar e eu vou lembrar o nome dele. Daqui a pouquinho eu volto. Então elas viraram personagens globais, né? Apareceram na Rede Globo. Gastão toda, a Geni tá no assanhamento total. Essa é a Geni Paulinelli. De médico, de louco, todo mundo tem um pouco, né? Então nós pegamos que depois a gente não conseguir nada. Chega na hora certa. Gosto sempre de mostrar essa paisagem aqui, porque ela é uma paisagem importante, sabe? Cheiro. Deveria ser na alma de quem é verdadeiramente mineiro, né? Porque aqui o processo de ocupação mineral de Minas Gerais se dá dessa terra aqui para cá, mas nós vamos chegar nessa história. Gente, prazer grande, eu sou o Edilson, proprietário, né? Vocês estão assim, na perspectiva familiar, emocional, pisando num solo sagrado. Né? Porque na realidade eu cheguei aqui em 2000 procurando um barulho de água, né? Eu tenho uma canção que eu fiz para esse lugar que fala sobre isso, né? Mas a gente escutar o vento, escutar a água, né? Porque aqui é muito importante essa perspectiva, esse lugar, né? Eu cheguei aqui porque um amigo tinha comprado um pedaço lá embaixo, que eu depois acabei adquirindo, e foi onde eu comecei a plantação. Mas eu cheguei aqui para escutar barulho de água, e me deparei com uma cachoeira aqui, estonteante, que foi assim, amor à primeira vista. Né? Então, tudo que vocês estão vendo aqui, vão ver assim, de estrutura, né? Surgiu em função dessa cachoeira. Eu já recebi o nome de Cachoeira do Santuário e preservei, porque realmente é um lugar assim, impactante. Ela está aqui próxima, dissimulada, como é dissimulada a geografia desse lugar aqui, né? Na realidade, assim, as pessoas às vezes vêm para cá para ver os pés de oliveira, né, que realmente é algo diferente, né? Eu sou praticamente o primeiro plantador e cuidador dessa planta aqui nessa micro-região, né?
Mas na realidade o pitoresco aqui não são essas plantas, o pitoresco aqui é o lugar. O lugar. Eu me surpreendo a cada dia que eu tenho a oportunidade de passar aqui, né? Porque realmente esse lugar, ele é um lugar muito deslumbrante, assim. E aí a gente, quando eu vim para cá, eu comecei a ler um pouquinho sobre a história disso aqui e realmente é um lugar assim muito surpreendente. Né? Primeiro, vocês estão pisando geologicamente no solo mais antigo do Brasil. Em torno aí de 2,5 bilhão de anos. O que acontecia aqui? Isso aqui era um planalto só, que ligava a África, chamado a Bacia Velhas, por alguns estudiosos, Congo. Né? Mas assim, de 350 milhões de anos até, nesse período de 2 até 350 milhões de anos atrás, o planeta nosso estava assim, totalmente desorientado, né? Estava tendo um tanto de acontecimento, né? E o que acontece mais ou menos nesse período? As placas tectônicas que faziam sustentação a esse continente Velhas Congo começam a movimentar de maneira importante e aí vão surgindo o que vocês estão vendo aí, espinhaço. Minas Gerais sobe, é o primeiro território geologicamente do Brasil e sobe cortado ao meio por esse maciço que é o maciço do Espinhaço, que corta Minas Gerais ao meio, sobe, vai até a Bahia com ramificação para Goiás ali, que é mais ou menos a mesma formação geológica, né? A Chapada lá dos Veadeiros, que é muito lindo também, né? Mas é igualzinho você está em Diamantina, né? Tá aqui atrás. Se você subir no alto do morro do Mirante que nós temos aí para trás, assim a gente consegue enxergar Diamantina. Né? E aquele ponto que vocês estão vendo ali, ó, aquele pico ali, é um pico muito descrito como referência dessa penetração que aconteceu na ocupação mineral de Minas Gerais. Aí o que acontece? Então Minas Gerais geologicamente é uma especificidade dentro do Brasil. E o que acontece especificamente onde vocês estão pisando aqui? É outra especificidade que só vai acontecer nesse planeta, nessa região, que vai de Ouro Preto aqui atrás, em linha reta está uns 20 quilômetros, não mais que isso, até Ipatinga, que é exatamente a formação do quadrilátero ferrífero. Isso é legal aqui, ó. Aqui se a gente cava aqui, ó, olha aqui o que a gente tira. A canga. Oh, desculpa. Isso, da forma que aconteceu aqui, não aconteceu em nenhum lugar no planeta. Na intensidade, na qualidade, porque isso aqui inclusive vai ser determinante na nossa história, dos mineiros. Né? Por isso que o Drummond fala lá que a palavra Minas é abissal. Né? E a gente não explica para ninguém o que significa isso, né? A gente guarda para a gente. Né? Então, o que acontece? Nesse momento aqui, nessa região que vai de Ouro Preto a Ipatinga, por definição quadrilátero ferrífero, o oxigênio desprende do oceano e aqui ele vai se ligar ao ferro, formando isso aqui, óxido de ferro. Tá? Então, aqui, essa região é o único lugar no planeta Terra que a água nasce em cima do morro. Vem cá, desce aqui para vocês verem aqui, que vocês vão começar a ver umas pedras d'água. Aquela grota lá, uma água brota no fundo. Ali, ó, cachoeira da captação. Olha lá, ó. O que acontece na perspectiva geológica? Esse mineral aqui ele é muito permeável. Como a concentração dele aqui é extremamente alta, ele se associa ao ouro, fornecendo a esse ouro que se liga a isso aqui, um ISO de qualidade, que o melhor ouro que existe no planeta é exatamente o que está próximo ligado ao óxido de ferro. A designação Ouro Preto vem dessa associação. Né? Então, o que acontece? Isso aqui é muito permeável, permite que o lençol freático sob pressão pule, brote no alto das encostas.
E essa água que brota nos altos das encostas vem trazendo sedimento, o ouro de aluvião. Os documentos assim que eu tive acesso sobre a ocupação aqui sugerem que a primeira pessoa orientada que chegou aqui foi a pessoa, são 3 funcionários do Borba Gato, vocês já devem ter ouvido falar, que era um fugitivo da corte portuguesa. Ele matou um fidalgo português e fugiu para o Brasil. E ele chegou, se radicou em São Paulo, São Vicente, e começou a montar uma estrutura para adentrar o Brasil, porque já corria, né? Naquele tempo não tinha internet, a coisa era... Já corria uma fofoca que numa determinada região do interior havia muito ouro. Ele tentou entrar, chegar aqui 2 vezes e não conseguiu. Ô, gente, vamos andando porque fica mais... Ele não conseguiu, mas aí, por volta de 1650, alguns documentos são controversos, ele consegue mandar 3 funcionários deles que montam um acampamento aqui atrás desse morro aqui no Tripuí. E conta que o cara de confiança dele, que tinha a designação do mulato, era o nome dele, era o homem de confiança dele, ele deixa os outros 2 montando um acampamento e limpando a caça que ia ser cozida. Ele pega uma gamela e desce no córrego para pegar uma água para cozinhar. Aí vem 2 lingotes de ouro ligados aqui, ó, a canga. Isso aqui é o... né? Isso aqui, ó, tá vendo? É toda a formação aqui brota. Isso é uma coisa característica daqui. Aí o que acontece? Ele vem, aí a história mineral de Minas Gerais estava inaugurada. Segundo os documentos, ele omitiu da corte portuguesa há alguns anos, enquanto retirava muito ouro daqui, até negociar a absorção dele. Ele não só recebeu o perdão da corte portuguesa e ganhou, além de tudo, Sabará, que era dele, né? E aí, o que acontece? A corte portuguesa começa a lotear, aonde tinha a primeira estratégia de ocupação mineral. Se tiver algum geólogo aí ou algum historiador, pode me corrigir se eu estiver errado. A primeira estratégia de ocupação desse Eldorado, porque conta a história, assim, que quando essa notícia chegou no litoral, que assim, foi uma debandada geral. Assim, funcionários públicos largaram, repartição pública, estrutura da corte toda vieram para cá. Sem a menor estrutura, isso aqui virou mais ou menos um velho oeste americano, aqueles filmes de ocupação. Um lugar sem lei, isso tem documentado, tem... quando Portugal recebe a notícia e começa a lotear, o que Portugal fazia? Tem nascente ali no alto, tem um lote aqui, ó. Nesse lote você tem que tirar tantos quilos de ouro e me pagar tantos. A primeira ocupação foi dessa forma. Nessa época, Portugal, a corte portuguesa mandou um frei muito doidão para aqui, para a região. O André João Antonil. Ele tem um livro muito legal, que fala, inclusive, ele veio pela corte para fazer um levantamento das possibilidades econômicas desse lugar, além do extrativismo mineral. E ele descreve várias coisas que poderiam ser desenvolvidas aqui, inclusive a oliveira e o núcleo, que são as 2 coisas que a gente está produzindo aqui. No ano passado nós fizemos a primeira cerveja de núcleo fresco da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Na cervejaria Uaimi, meu amigo Zé Maurício, você já deve ter ouvido falar, que é uma cerveja excepcional. Ele fez um aboque de quase 5,9, chama Itabirita a cerveja. Tá? Tem o gosto desse lugar aqui. É impressionante, assim. Eu tenho feito essas discussões aqui com a comunidade, porque essas especificidades geológicas e culturais que aconteceram aqui são determinantes. É muito interessante quando a gente for fazer a prova do azeite lá, vocês vão perceber o gosto desse lugar aqui. Que você vai perceber também se você consumir os outros produtos desse lugar aqui. Eu estava 15 dias atrás fazendo uma visita a um casal de amigos que eu tenho em Glaura, e ela me serviu um queijo de lá, de cabra. Gente, aqui, as notas aromáticas do meu azeite aqui, ó, cítrico, entendeu? Impressionante como é que se repete nos produtos produzidos aqui na região. É uma coisa que
que eu não tenho dúvida que aqui é um terroir específico, né? Um conjunto de vieses de relação social, do lugar, do ambiente, do clima, da disposição, que vai interferir no produto final, né? Eu tenho falado que a gente tem que trabalhar muito para a gente conseguir um DOC, né? Uma determinação de origem, vamos andando, controlada, porque eu acho que há espaço para isso. Isso vai valorizar muito nesse lugar específico que eu expliquei para vocês. A questão da oliveira, assim, eu tenho uma verve italiana, eu sou descendente de italiano, sou cidadão italiano, já vivi na Itália um período da minha vida. E assim, desde pequeno eu ouço falar dessa planta. Meu pai contava uma história para mim que eu acho que hoje eu vejo que não era verdadeira. Ele queria brincar comigo, né? Que na casa dele lá em Oliveira, em frente à porta da sala, tinha um pé de oliveira. Nunca falei com os avós, mentira do seu pai. Mas quando eu cheguei aqui, por causa dessa cachoeira, e começamos a construir, depois que a gente fez a casa, gente, que é um lugar que foi feito para os amigos. Tudo que vocês estão vendo aí é um pedaço da história e da minha relação com a minha patroa, que está lá preparando um tanto de guloseima bom para vocês. Vocês vão ver, vocês vão ficar impactados, não tem a menor dúvida. Na realidade, cada detalhe dali, porque era a nossa casa um lugar de fraternidade, de empatia. Eu sempre falei com a Denise que isso aqui tem que ser um solo onde a empatia ela tem que ser vista e revista a todo momento, né? A contemplação, a observação. Então vocês veem como é que eu sou um desequilibrado mental, né? Eu vou fazer agricultura num ambiente totalmente mineral e de cultura mineral. Isso é uma dificuldade enorme, gente. Aqui as pessoas desse lugar não têm a cultura assim de plantar um pé de alface. Você dá um pé de alface para eles plantarem, eles se complicam. Não faz parte da história deles, entendeu? E como nos últimos anos a atividade mineral para retirada do óxido de ferro, aqui a pureza disso aqui é 80% da região. Eles estão tirando o minério daqui, misturando com minério ruim, fazendo um blend de minério para melhorar minérios. Então eles estão pegando especificamente esse aqui para fazer isso. 80% é um minério, um óxido um dos mais puros do planeta. Mas aí a dificuldade. Eu, quando cheguei para a Denise aqui olhando essa paisagem, eu falei, Denise, eu vou plantar uns pezinhos de azeitona. Mulher, você tem que ter o maior cuidado para você, né, atingir o objetivo. Você tem que atingir o coração dela. Ela falou, Deus, que vai ser legal demais você plantar aí umas 10 árvores e tal. Legal, ela viajava muito na época. A Denise ela é executiva de uma indústria têxtil e negociava pano no mundo todo. Aí veio a pandemia, a gente veio para cá, o negócio dela desmobilizou, foi quando a gente resolveu abrir enquanto pousada, tá? Mas aí, numa dessas idas e vindas, ela viajou e eu encomendei lá da Epamig, Maria da Fé, 250 árvores. Chegaram 150. Eu estava com dificuldade e eu plantei essas oliveiras lá embaixo. Aí a Denise chegou, mas você falou que eram 10. Eu falei, não, Denise, eu tenho que ter uma amostragem razoável, né, para a gente ver o desenvolvimento da planta, que foi muito bom, mas inicialmente eu fiquei preocupado, porque o pessoal da Epamig, lá Maria da Fé, me mandou só uma variedade, que é a aberquina. Aí depois estudando que eu fui entender. A aberquina, porque existe um consenso na cultura dessa planta no mundo, que é muito importante você, no cultivar, você variar variedades. Você está entendendo? Aqui em torno de vocês tem algumas variedades diferentes. Se vocês observarem a arquitetura da árvore, da folha, do caule, vocês vão ver que elas têm pequenas diferenças na tonalidade da folha, no tamanho da folha. E isso também vai refletir no fruto, né? Nós temos aí mais de 250 espécies diferentes, variedades diferentes de oliveira pelo mundo, né? Aqui eu plantei a aberquina e falei, poxa, isso aí pode ser a oportunidade que eu estava precisando para aumentar o olival. Cheguei para a Denise desesperado. Denise, você não sabe o que aconteceu. O pessoal da Epamig só me mandou a aberquina. Eu tenho que
ter mais algumas variedades, entendeu? Porque senão não vai produzir, Denise. E tal, 150 pés que eu plantei à toa, ela, ô Edilson, compra lá umas variedades aí e tal. Aí ela viaja de novo. Aí, quando ela voltou, tinha plantado aqui 1.500 pés, que é o plantel que eu tenho hoje. São 5, 6 variedades diferentes. Aqui especificamente, 3 variedades se deram melhor a própria aberquina, que produz um fruto muito legal, grandão aqui. A ascolana, que é essa que você está tomando sombra aí, que é uma variedade italiana. Essa é considerada também uma azeitona de mesa, porque ela é grande, ela é de polpa grande, mas ela faz azeite também, tá? Tem outras variedades, aqui eu tenho algumas picuais, a aberquina, ali eu tenho a grapolo, a coroneique. Ali, ó, coroneique. São variedades. Essa planta, essa variedade foi a que melhor adaptou na nossa região, junto com a aberquina. A coroneique é uma variedade grega, né? E na realidade eu tenho, como sou o primeiro cultivador dessa planta aqui, tenho tentado aprender, porque na realidade, eu falo baixo assim porque elas ficam meio magoadas. Se eu estivesse plantando café aqui, eu estaria já ganhando um dinheiro muito legal. Mas assim, a dificuldade da gente introduzir é a falta de pesquisa. A Embrapa, na década de 90, ela tinha um projeto em Petrolina para desenvolver um cultivar nacional. Esse projeto parece que parou por causa de verba. A EPAMIG desestruturou muito nos últimos anos, né? O primeiro azeite extra virgem feito no Brasil foi extraído lá, na fazenda experimental deles, em 2006. Né? E desde então, sobretudo naquela região ali da Matiqueira Paulista e Mineira, tem aumentado muito o plantio dessa árvore lá. Assim como no sul, sobretudo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em realidade, gente, a gente tem hábito de consumir azeite da pior, eu não digo da pior qualidade, mas um azeite mentiroso. Ele é mentiroso na perspectiva de que a nossa Anvisa, ela considera o azeite extra virgem, por definição dela, um azeite com uma acidez menor do que meio. Isso, se o processo de fabricação do azeite for respeitado os padrões de qualidade, desde a preparação do fruto, o tempo de espremedura, né, a adequação do azeite, os subprodutos desse azeite, eles também vão dar acidez próxima de zero. E aí o que acontece? Chega no Brasil, subproduto desse óleo. Na realidade, há um déficit de azeite extra virgem no mundo hoje. A Espanha é o maior produtor, ela produz 36% da produção mundial, ela consome 38%. Portugal é o quinto maior produtor, produz 1% da produção mundial, consome 5%. Então, na realidade, essa cultura, como em outros lugares, ela existe para quebrar esse paradigma nosso, assim, vamos começar a consumir azeite de qualidade, vocês vão experimentar um azeite com o gosto desse lugar, com a cara desse lugar, fabricado aqui. Esse ano, vamos andando aqui que a gente vai... Esse ano nós colhemos aqui, nós colhemos aqui 1,3 toneladas, mais ou menos. Colhi da mão. Eu gosto de mostrar isso aqui porque a gente pensa que no mundo vegetal não existe violência, né? Vou mostrar e provar para vocês que existe uma violência bruta, inclusive, e desleal, né? Porque essa planta aqui é uma das principais pragas que a gente tem no cultivo aqui da oliveira, que é a erva de passarinho. Olha aqui, que é uma planta que tem uma capacidade de mimetização muito grande, então ela finge a medida, sobretudo nessa época que ela está preparando para florir, então as taxas hormonais estão lá no alto, para elas parirem, né? Elas agridem aqui, ó, e é impressionante, porque elas produzem um adesivo natural e cola, faz uma, em medicina, na obstetrícia, a gente chama de nidação. Se tiver colega aí, me corrija.
o mesmo processo que cola lá o embrião lá na parede do útero, né? Aqui ela realmente é olha aqui, e ela retira toda a seiva e muito interessante, quando a azeitona flore, ela flore e a flor é exatamente igual à flor da azeitona, é uma coisa impressionante. Ele é tipo o joio e o trigo. Tem sido 13 anos de uma labuta intensa. Nos últimos 3, 4 anos eu tenho cuidado desse olival com mais uma pessoa que roça. O outro cuidado de poda, de nutrição, todo tem sido feito por mim. Porque pouco antes da pandemia eu achei que eu fosse perder esse olival. Porque eu cheguei aqui, eu também estava viajando muito nessa época. Ele estava em estado de calamidade pública. E descobri que a pessoa que estava cuidando não estava cuidando. Ela estava inclusive vendendo os insumos que era para jogar nos pés aqui para os outros. Sabe o que você vê, né? E aí eu resolvi, com a pandemia, a gente veio para cá, eu assumi o cuidado pleno dessas árvores, né? Então, e tem sido uma coisa muito interessante assim para minha vida prática pessoal, inclusive. Primeiro, assim, eu estou aqui trabalhando, olha onde que eu estou trabalhando. Né? Olha aí, ó. Luxo. E eu faço questão de manter uma capacidade que eu exercito, que é a de contemplação, né? O homem moderno está perdendo isso, né? A gente está contemplando em frente à máquina, em frente à conexão, né? E aí a gente começa a deixar de perceber alguns pequenos detalhes que são essenciais para a nossa vida social, né? Por exemplo, a gentileza humana. Bom dia, boa tarde. Você está bem? Você está legal. Ó, que roupa legal que você está. Começar o dia assim, né? Isso tem me feito o exercício de cuidado com essas plantas. Eu sempre brinco que assim, é um ser vivo, só que é de outro reino, né? Mas é interessante, porque quase todas são nomeadas. Eu chamo pelo nome e converso, interajo com todas elas. E pode parecer maluquice, alguns acham que são. Eu tenho uma história ótima, eu conversando com a Geni Paulinelli ali, porque a Geni tem uma especificidade. Ela é uma variedade nacional, Maria da Fé, que não tinha produzido até então em Minas Gerais. A Olei que está lá no sul de Minas, com 5.000 pés dessa variedade, que não produziu. Mas assim, eu sempre confiante que sou, né? Eu sou um otimista, o caso aí Toconi falava que todo otimista é um ser mal informado. Eu otimista que sou, falo, não gente, discutindo com os outros cultivadores, isso aí pode ser o ciclo da própria planta mesmo. E chegava aqui, interagia com a Geni, né? Pô, Geni, o seu árvore linda, você tem que produzir e tal. E aí, um funcionário recém-chegado me vê nessa interação, né? Ele passa, olha, ele não aguentou, voltou, falou, doutor, o senhor não fica com raiva não? Com o que o senhor está conversando aí? Falei, conversando com a planta, senhor. Aí ele, a planta? Conversando com a Geni, que é a minha avó, Geni Paulinelli, para ser. Dei um beijo nela, fiz carinho e tal. Aí ele foi, ele chegou no portão e não deu conta de dar o próximo passo. Voltou, doutor, posso perguntar uma coisa para o senhor? Pergunta, Kit. O senhor usa tóxico? Achei ótimo. Eu falei para ele, eu preciso. Olha a endorfina no ar, né? Que é essa paisagem, né? Que é uma paisagem assim, realmente assim, a mim me estimula assim, na minha criatividade, né? O cuidado com elas, os meus cuidados com meus pacientes, né? Isso tem me feito observar mais. Vocês viram que lá de trás eu vi aquela erva de passarinho, eu falei, eu vou cortar ali para mostrar para eles. Você treina, né? Você treina. Isso inclusive faz parte, deveria fazer parte do processo de comunicação, né, da gente. Para a gente melhorar a qualidade desse processo, né? A gente tem que conversar mais, refletir mais, contemplar mais, né? A contemplação, gente, é que possibilitou o homem falar. E é interessante, porque isso é o período pré-descoberta do fogo. A descoberta do fogo foi uma revolução nos nossos antepassados, né? Porque aí a turma pôde dormir, foguinho aceso na caverna, deitadinho lá, sem preocupar com o bicho querendo comer, porque os bichos comiam do fogo, cutucavam o fogo. Aí o que os nossos ancestrais faziam? Começava a contemplar. Aí um chegava, começava a desenhar as pinturas rupestres, que esse fundo aqui está cheio, entendeu? Isso
né? Aí esses símbolos, eles começam a ter um significado fonético. Vai formando sílaba, até a gente falar, né? Como eu falo para os cotovelos, né? Até a gente falar. Então, a contemplação é que permitiu isso, né? E foi a potência do fogo que na nossa história permitiu o homem entrar na caverna e dormir tranquilo, sem preocupar com o bicho que vinha comê-lo, né? E observar, né? Tem uma disciplina na medicina que chama semiologia, que é a ciência de você observar. Você olha para a pessoa, fica olhando, porque ela vai te falar um tanto de coisa. Na perspectiva da comunicação, um exemplo, você chega no seu ambiente de trabalho, você vê um colega de trabalho, falou nada com você, ele está lá andando para um lado para o outro. Pô, o cara está ansioso. Não é não? Olha como é que é. E o que acontece hoje? Infelizmente a gente está desprezando isso, né? Estamos comunicando mal, cheio de fake news, né? A turma falando que vacina faz mal. Eu como médico formado na UFMG, assim, é uma coisa que, para mim, é assim, para a saúde humana, como dizia meu ex-professor Antietra, água e vacina, né, falar mentira, né, assim, como é que nós estamos comunicando mal? E como é que a gente vai melhorar esse processo? Gente, empatia, cara, comunicação não violenta, né, e é interessante porque esse cuidado, olha aqui, ó, olha essa planta que eu passei aqui tem uma semana, é o percurso que eu faço, olha aqui como é que ela, o que ela faz aqui, ó, olha como é que ela vai enforcando, esse tronco aqui, ele poderia até sair, que é o que a gente chama de um tronco meio ladrão, ele está até bonitão, mas, olha lá como é que ela envolve, olha aqui o tamanho dela, isso aqui tem 15 dias que cresceu. Olha aqui, impressionante. Aí ela rouba toda a seiva, tá vendo? Olha aqui como é que ela vai alastrando e vai criando pontos de fixação na planta. Essa aqui é a erva de passarinho. O que acontece? O passarinho posa aqui, defeca, ele come essa erva. Aí a semente gruda e ela começa a parasitar a planta, até a planta morrer. Olha aqui para vocês verem. Esse aqui é uma... Eu não acredito que seja só na cultura da oliveira, né? A gente vê aí frutíferas, várias, a gente está tirando isso. Isso ao mesmo tempo é bom, porque tem passarinho. Aumentou muito, desde 2000, a quantidade de passarinho que aumentou aqui, eu fico feliz. Da mesma forma que eu fico feliz, a minha cachoeira ali, que é a principal que eu falei, está preservada do jeito que ela está, né? Porque na realidade isso é uma responsabilidade, né, gente? Esse maciço aqui, ele divide duas grandes bacias hidrográficas. Vamos até ali embaixo para vocês verem o início da plantação, depois a gente volta. Na realidade, toda a água que cai do lado de lá vai para o Rio Doce. Toda a água que está caindo para o lado de cá vai para o Rio São Francisco, né? Se a gente subir ali, ó, no alto, exatamente no alto daquele morro ali, e olharmos nessa direção, a gente vai enxergar uma cachoeira de uns 130, 140 metros de queda. Cachoeira do Capivari. Depois vocês navegam no Google Maps para vocês verem. E vai formar o Rio Conceição. Essa cachoeira nasce de um córrego aos pés do Caraça, né? Porque o Caraça aqui em linha reta está uns 5 quilômetros. Eu tenho aqui Ouro Preto, Mariana, logo aqui atrás, tem uma estrada que liga o Capanema a Mariana com 15 quilômetros, tá? Santa Bárbara e o Caraça, Barão e Caeté, né? Então, vocês veem que são cidades importantes nessa ocupação, né? Aqui nesse fundo, nessa região, nós temos vários sítios arqueológicos dessa ocupação mineral. Eu não sei se vocês estão vendo cortado ali do meio. Aquela linha ali, por exemplo. Aqui dali é uma captação, aqui dali é um entalhe todo em pedra. Essa água, ela saía daquela cachoeira lá, circulava, passava ali onde é a estrada, juntava-se ao córrego que forma a minha cachoeira e lá eles fizeram um represamento para lavar o ouro. Era um local que eles usavam para lavagem do ouro. Aqui nós descobrimos uma construção toda de canga, no meio da grota ali, que é um mondel, que é com 3 bocas de mina.
e uma estrutura que está nos documentos falando que era uma antiga senzala. O Mondel era uma forma que eles mineravam, eles faziam vários desvios de água para a boca de mina, porque à medida que eles iam tirando, cavando essas minas, eles iam jogando essa mistura na água, né? Em vários poços que eles faziam para decantar. O ouro é pesado, ele decanta, né? Então era uma forma muito comum da turma minerar aqui. Vamos parar aqui um pouco que tem sombra. Olha, vocês têm conhecimento do que é o processo de fabricação do azeite? Vocês têm ideia de como é que é? Pois é. Nós estamos no período pré-floração. Algumas árvores aí já estão começando a florir. Ela começa mesmo a florir na última semana desse mês, primeira semana, a partir da primeira semana de agosto. Tá? E aí nós vamos fazer a coleta na segunda quinzena de janeiro, normalmente. Teve um ano que a gente teve um veranico aí, no final de dezembro eu tive que fazer uma coleta apressada, porque ela amadureceu rápido demais. Tá? Então o que acontece? Ela flora e a gente faz a coleta. A coleta aqui eu tenho por nome, ela é toda manual. Tá? É mão a mão. Então eu tenho uns bornéis assim, que a gente coloca no pescoço, aí a gente chega na árvore, vai colhendo e vai jogando num recipiente maior, vazado, aerado, com muito cuidado, porque um dos segredos do azeite de qualidade esse momento ele é crucial. Por quê? Porque quanto mais carinho você der para o fruto, menos oxidação vai ter. Qualquer feridinha que você fizer na azeitona, começa o processo de oxidação e isso vai refletir na acidez do azeite. Né? Então, a azeitona, quanto mais rápido ela é processada, melhor. Né? O ideal é que seja processada nas primeiras 48 horas, 24 horas é o ponto ideal. Aqui eu tenho um esquema que eu colho e levo para o lagar, que é aqui perto de um amigo meu, fica a 70 quilômetros aqui, em Catas Altas da Noruega. Moacir é uma figura ótima, hoje ele é o presidente da Associação dos Produtores da Mantiqueira e mora aqui perto do Espinhaço, né? E ele é interessante porque é um cara muito incentivador do cultivo de oliveira aqui. E ele também era um grande otimista. Ele comprou a prensa antes de plantar a azeitona, né? Vai ser otimista sempre. Eu acho ótimo, porque uma vez eu dando uma entrevista aqui nesse olival para um jornalista, acabou o jornalista falou: doutor, você é meio malucão, né? Eu falei: isso é porque você não conhece meu amigo Moacir, que comprou a prensa antes de plantar. Ele vai ter uma produção legal esse ano. Tá? É aqui em Catas Altas da Noruega. Então o que eu faço? Eu colho. Aquele dia que eu colho, eu saio daqui final de tarde, corro lá. Inclusive é uma viagem agradabilíssima, né? Porque exatamente você vai percebendo a divisão dessas duas bacias que eu falei para vocês. Você vai nessa direção aqui, né? Com esse chapadão. Em determinado momento você pula para o lado de lá. Ali perto de Atalaia, ali, aquele caminho que sai de Ouro Preto para Ouro Branco, né? Que vai para como é que chama aquele distrito de Ouro Preto? Lavras Novas. Lavras Novas, né? Eu não sei se é mais legal do que Lavras Novas, eu não sei se vocês conhecem a Chapada. Chapada. Aquilo sim, aquilo tá preservadinho, né? Ainda tá. Eu teve um dia desse, tá um tempo, eu falei: Denise, vamos fazer um passeio, vamos fazer um piquenique. Não, vou te levar num lugar. Vamos lá. Você vai me levar em Lavras Novas? Encheu, tá grande, tal. Não, calma. Virei à direita lá, aquela quadrado, né? Lembra Trancoso antigo, né? Aquela igrejinha, as casinhas preservadas, é um passeio legal demais. Mas aí o que acontece? Eu colho e levo lá. Tá? Ele tem uma prensa lá atual, capacidade para 60 quilos. Então a cada 60 quilos que eu colho, eu mando, vamos passar aqui para essa madeira. Eu mando para ele. Aí o que ele coloca nessa prensa, uma hora depois o azeite está brotando. É uma sensação assim magnífica. Quem gosta de cozinha, gosta de gastronomia, é uma experiência assim espetacular. Porque assim, o lagar é invadido de aromas, né? Eu normalmente levo um pão de fermentação natural, já é tradição que a Denise faz, porque assim, a gente molha ele na bica, né? Uma hora depois está saindo esse óleo. Um passeio desse também, tá? É?
Aí. Podia montar pra Sim, fazer. sim, esse ano nós montamos um pequeno, mas foi só para chefes. Aí nós levamos, fizemos a coleta aqui com os chefes, levamos lá, eles viram a produção toda, experimentamos, fizemos vários pratos lá. Mas sim, a gente tem pensado em colocar isso na experiência. Então, gente, esse primeiro óleo que sai, ele é o creme de la creme. Ele é o azeite extra virgem. É o primeiro óleo que sai de uma prensa fria, tá? Ele é o extra virgem. Desse azeite extraído, vamos descendo para a gente subir daqui a pouco. Desse azeite extraído, gente, sobra uma pasta, um mosto que a gente chama. Esse mosto, ele detém ali ainda em torno de 10% de óleo. Esse óleo que jogado numa centrífuga, ele é processado e aí nós teremos o azeite virgem, que é o azeite já de segunda geração, que se o processo de elaboração dele for bem feito, ele também vai ter uma acidez zero. Ele, do ponto de vista qualitativo, ele é inferior ao extra virgem, que é o primeiro óleo que brota de uma prensa fria, dependendo da capacidade da prensa. Na nossa lá, se você jogou azeitona, já botamos o relógio para despertar, 1 hora e 10 certinho, começa a brotar o azeite, entendeu? Dessa extração desse azeite virgem, sobra também um mosto, uma pasta, que tem mais ou menos 4 a 5% de óleo ali ainda. Se processado, você tem o óleo de azeitona, que é um óleo comparado ao óleo da primeira extração, muito inferior. Mas é um óleo também que, assim, para fritura, então, é muito superior, por exemplo, ao soja, aos óleos comuns que a gente usa no dia a dia. Então aí, gente, a dificuldade, vocês entenderam porque a gente tem consumido azeite que não é azeite extra virgem, né? E aí a oportunidade a partir de agora, cada vez mais no Brasil, com a produção do Sul, com a produção do Mercosul, né? A Argentina, Chile, tem produzido muito. Eu acho que a gente está tendo a oportunidade de começar a experimentar azeite de qualidade. E agora é necessário que as nossas academias se voltem para essa cultura. Por exemplo, hoje o Brasil é o maior produtor de café do mundo e os melhores conhecedores dessa planta estão nesse país. Nós dissecamos tudo do café e produzimos café o melhor do mundo, não tem sombra de dúvida. A possibilidade, essa planta ela é economicamente extremamente viável, é interessante, né? Porque eu vou tentar mostrar um frutinho para vocês que gerou precoce, mas ela é um fruto assim, é bonito, mas é um fruto do ponto de vista aromático, paladar, intragável. Eu fico pensando na evolução humana, como é que o homem chegou a ponto de desconfiar que podia desse fruto tirar tudo. E outra coisa, gente, o azeite ele é extraído de toda a fruta, inclusive e principalmente o caroço. O caroço, esse copinho feito de pedra sabão. Eu conheci o cara, perguntei se ele conseguia fazer. Então, ótimo. Então, como está um pouco frio, seria interessante a gente colocar esse copinho um pouquinho na palma da mão, poder tampar, esperar alguns minutinhos, porque o ideal da temperatura do azeite é em torno de 22, inspiração forçada. Então nós vamos tirar ar do pulmão. E aí, quando a gente for fazer uma inspiração forçada, ao contrário, puxar o ar, nós vamos sorver esse óleo nesse copinho. Tá como se a gente estivesse tomando sopa em casa, escondido, sozinho. E fazendo isso, nós não vamos engolir, nós vamos distribuir esse óleo na mucosa oral toda, com a língua, várias partes da boca, na própria língua, massagear bastante e depois a gente engole. Isso é importante por quê? Porque nós temos regiões de sensibilidades diferentes na nossa boca, sobretudo na nossa língua. Pontos onde é o amargor, outros onde é a acidez, açúcar, sal, tá? Então é muito importante a gente fazer esse massageio do óleo na boca. Então olha,
Segura um pouco. Fácil. Mesmo ele mais maduro, tem uma nota bastante, para mim, bastante marcante, que é de manteiga. Impressionante, ele é muito amanteigado. Mas ele, vocês vão ver, esse aqui está mais amanteigado do que esse, apesar desse ser mais maduro. Tá? E esse aqui, interessante, o amargor dele está bem destacado. Mas assim, a castanha do Pará, manteiga, uma casquinha de laranja, assim. Tem um ardidinho. Né? Agora eu vou passar para a gente poder experimentar um pouco. Aqui é. Tem uma picânciazinha, não tem? Acendeira desse óleo. É dói o coração, assim, quando eu vejo ele caindo. Mas é muito interessante, né? Porque assim, a gente não imagina azeite extra virgem na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós tivemos um hóspede aqui há uns 30 dias atrás, está produzindo vinho embrumadinho, vinho de qualidade. E as duas vão. São azeites diferentes. Ah, é? Então, esse aí, vou te explicar, é um azeite feito com um fruto mais maduro. Uma azeitona bem pretinha, igual uma jabuticaba. Né? Existe um ponto clássico de coleta, que é, eu gosto que eu trago isso para o nosso mineirês, é quando o fruto está de vez. Né? Então ele é interessante, a goiaba de vez, né? Eu sou louco com goiaba, é gostoso demais, porque ele mantém algumas características aromáticas do fruto verde, mas já tem características de fruto maduro também. Aqui, por incrível que pareça, eu tenho conseguido uma produtividade maior com fruto mais verde. A minha produtividade, por exemplo, com esse fruto mais maduro, foi menor. Vocês vão experimentar um azeite com estado de maturação diferente. Vocês vão ver que ele tem características. Vocês podem então liberar aí para fazer do jeito que eu. Vocês vão ver que ele tem características diferentes. Eu devia ter ficado segurando ele. Vai, mãe, outra coisa. Esse é mais potente, né? Bem mais potente. Ele é mais forte. Não é? É. Bacalhau na grelha. Bacalhau na grelha, você jogar esse filho. Engraçado que enquanto eu estava na boca eu não senti. Depois que Eu tenho umas garrafas aí. O pessoal tem engarrafado. O pessoal tá levando aí. Mas eu tenho, eu acho que eu tenho um negócio quantitativo. a gente quer levar uma Porque realmente né? o pessoal tá levando. Desse. Quase a metade nessa semana. Porque o que é importante? Qual que é a diferença? O azeite ele deve ser consumido o mais rápido possível, ao contrário do vinho. Mais madura, Quanto mais jovem, melhor. azeitona. Essa aqui? E uma das formas de você preservar esse azeite é você mantê-lo abrigado da luz. O brinquedo debaixo da cana é quase. Fica num ambiente mais, fica em cubas, que não permite passar a luz, e em um ambiente mais escuro que tem da casa. Ele preserva mais. Nessa condição, um azeite desse aqui você pode consumir durante um ano e meio, tranquilamente. Esse azeite que vocês experimentaram tem 3 meses de extração. Esse menos até, porque foi a última coleta que nós fizemos com a azeitona mais madura. Mas é isso. Gostaram? Excelente. Eu vou chamar a Denise para ela explicar como é que vai ser o menu aqui.
Sejam muito bem-vindos. O nosso brunch é um pouquinho diferente, então eu vou explicar aqui para vocês. É praticamente um rodízio. A gente tinha umas vezes que eu saí aí, a minha preocupação era muito essa, que as coisas ficam prontas e acontece que na confeitaria tem um sabor muito diferente do que é feito na hora do que fica na exposição. Ou então você vai num lugar que é um brunch, mas você vai pedir só uma determinada coisa, vem aquele monte de coisa daquilo e acabou, né? Você não tem disposição para experimentar mais nada. Então a nossa proposta aqui é um brunch de degustação, tudo feito na hora. É como se fosse um rodízio. Então vocês vão ficar sentadinhos e a gente vai trazendo. Ali na mesa, às vezes as pessoas têm intolerância uma coisa ou outra, tem uns pães básicos. Nós temos o nosso iogurte que a gente fabrica aqui, integral. Vou trazer umas vasilhas menores, porque a porção aqui é muito grande. E a gente tem o mel, granola de chocolate com pimenta que a gente faz aqui, que é diferente, e uma calda de frutas amarela, tá? Alguns biscoitos, nós temos uns lindos pré-adolescentes aqui, né? Então, nós vamos fazer um chocolate quente, aquele conezinho branco é chocolate quente, só que é pouco açúcar. Então, se fazer você paladar, você coloca um pouquinho de açúcar para chegar, porque pra gente ele é mais meia amargo, né? E os cookies, tá? Agora, eu vou explicar para vocês o que vai estar saindo do forno ali. E nós vamos iniciar com 3 tipos de pães salgados. Recheados com mussarela de pesto, mussarela creme de alho e mussarela tomatinhos. Nós temos vegetariano aqui no grupo? Pois é. Então, esses, especialmente pensando em você, porque não são todos fáceis. Depois nós vamos ter 4 tipos de pizza romana. Vocês conhecem a pizza romana, que é essa lá do forno, saudade? É uma pizza da massa mais grossa, tá? É uma pizza de fermentação longa. A gente demora um pouquinho para chegar com a massa no ponto, e ela ficar assim, muito aerada e alta. E a gente serve aqui tradicionalmente na pousada, no piquenique. O piquenique que você vai fazer sentado no chão, você precisa, não pode ser aquela pizza que não vai dar certo pra você comer. Então, a gente fatia na tábua e serve no piquenique. Aqui no caso de vocês, nós vamos ter 4 sabores diferentes. A nossa clássica, que é tomate, calabresa, azeitona e manjericão. Depois nós temos presunto e requeijão. Nós temos maçã, brie e bacon. Maçã, brie e bacon. E a outra é pera, gorgonzola e nozes, tá? Então, nós vamos servir. Gente, os pedaços são pequenininhos, é tudo degustação, porque é muita coisa. E a nossa ideia é que vocês experimentem as coisas todas, tá? Depois nós vamos ter um mini pão de batata recheado com requeijão. E nós temos os nossos ovos pochés, que são servidos numa tostada de pão de fermentação natural com queijo e creme trufado. Então, como que funciona o ovo? A gente vai liberando aos poucos, entremeados com as outras coisas, porque a gente faz 6 de cada vez em 2 panelas, 3 em cada. Então, devagarzinho aí vai trazendo o ovo e vai trazendo uma pizza, entendeu? E a gente vai servindo todo mundo. Aí nós terminamos a parte salgada. Depois nós vamos para a parte doce. Nós temos mini crepes com 4 tipos de recheio. Depois na hora eu vou voltar aqui e vou explicar. E aí nós vamos ter um pão de chocolate também assado na hora, com o chocolate dentro, derretendo, gostoso. E temos 2 tipos de bolo que a gente serve, uma produção um pouco diferente. Um é mel, um bolo de mel com especiarias, e o outro é um banana bread, que também é muito rico, tá? Banana bread a gente serve com caramelo salgado e o outro a gente serve com creme de mascarpone e pistache. Então, é por isso que é tudo pequenininho, tá, gente? Para vocês poderem degustar tudo, porque se for muito grande, aí vai comer uma coisa só, acabou, né? Não tem graça. E vocês então vão servir os sucos, a gente vai explicar, porque ele é que é o campeão dos sucos aqui, tá? Para quem quiser ainda tem uma fruta ali, né? Como eu falei, tem o iogurte. E nós vamos começar a trazer, vocês vão ficar sentados e a gente vai servindo, tá?
perguntar alguma das coisas sem estar sem parar. O pão de pesto recheado, o pão recheado de pesto pode sim, porque é castanha, nozes, é um mix de nozes. Então, Só ter um você não pode castanha do Pará de jeito nenhum. Não, só pra saber. Aí o outro é nozes, não tem problema, né? Não, No pão, só tá no banana bread. E o de pistache também não tem problema. Então você pula o pão recheado com pesto. Que vai vir, tá? Gente, aqui já no chá de abacaxi, tá? Melancia com caqui, que é delicioso, e o suco verde, que é feito com coisas verdes da minha horta aí, mais laranja e limão capeta. Tá? Tá muito bom. Qualquer coisa. A gente queria bater palma. Obrigadão, bom que vocês gostaram. Vocês vão gostar mais agora. Fala, Ferreirada. Finalizar o vídeo aqui, então já fizemos aqui a experiência, a experimentação dos azeites e tudo mais. Espero que o áudio tenha ficado bom e o vídeo também, né? Porque gravar andando, eu não estou acostumado, e filmando a pessoa falando é mais difícil, é a primeira vez que eu faço, então espero que tenha ficado legal. Bom, finalizar aqui não podia ser diferente, né? Tô aqui no pezinho, pegar uma laranjinha e agora pegar rumo de casa de novo. Beleza? Valeu, Ferreirada, um abraço aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, dá um like, quem puder compartilhar, comentar pra gente trocar ideia, vai ser bem interessante. E é isso. Valeu, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da experiência aqui. E aqui fica em Itabirito. Quem quiser conhecer, é só entrar em contato. Demorou? Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Fui.